Estamos então aqui hoje para protestar contra o inadmissível, porque é administrativo e de decisão política, inadmissível entrave à progressão na carreira docente. Aquilo que todos sabemos que é o regime de vagas usado pelo Governo para impedir que milhares de professores progridam ao 5º e ao 7º escalão e dessa forma que esses milhares de professores possam atingir os escalões de topo da carreira docente, apesar, e devemos dizer isto porque a carreira docente não é automática, apesar de reunirem todos os requisitos para poderem progredir. Tempo de serviço, alguns há muito tempo, avaliação de desempenho, com o mínimo de bom, formação contínua no número de horas que a lei estabelece e, no caso do acesso ao 5º escalão, até também observação de aulas. Mas como para a FENPROF não há protesto sem proposta, também vamos hoje entregar no Ministério da Educação uma proposta fundamentada em que defendemos um número de vagas igual ao de docentes que se encontram nos 4º e 6º escalões e que reúnem todos os requisitos para progredirem. Para a FENPROF, este problema das vagas só fica resolvido quando for eliminado do Estatuto da Carreira Docente, fique claro, o regime de vagas na progressão aos 5º e 7º escalões. Mas esse é um processo, e às vezes parece que as pessoas se esquecem, que só pode acontecer no contexto de uma revisão do Estatuto da Carreira Docente. Uma revisão que a FENPROF não rejeita, pelo contrário, mas que coloca condições. Uma revisão que não pode ser apenas do aspecto avulso A ou B, aquele que dá jeito, por exemplo, ao Governo alterar, porque sabemos que se admitirmos essas revisões avulsas, rapidamente o Governo estará a rever de uma forma muito meticulosa aspectos que lhe dão jeito, tornando a carreira ainda mais injusta e mais desvalorizada. Estamos disponíveis, sim, para uma revisão do ECD, mas uma revisão global, que inclua a estrutura da carreira e outros aspectos que nos permita recuperar a paridade com os técnicos superiores que já foi perdida na carreira docente, uma revisão que valorize a nossa profissão, uma revisão que preveja mecanismos de eliminação da precariedade, que torne a estrutura da carreira mais atrativa, e isso é fundamental para poder não só chamar os jovens que concluem o secundário e não querem ser professores, ou melhor, querem, mas não arriscam, e também para recuperar muitos dos que abandonaram a profissão, uma revisão que restitua aos professores o tempo de serviço que continua por contabilizar, que melhora as condições de trabalho, eliminando equívocos que são usados para praticar abusos, nomeadamente nos horários de trabalho, uma revisão que preveja um regime específico de aposentação, que é um regime que tanto se justifica numa profissão como a nossa, que tanto desgaste físico, psíquico e psicológico provoca nos profissionais. Dizer ainda, porque isto é também importante e é outro dos equívocos que para aí anda, que a revisão do ECD não é competência da Assembleia da República, seja uma revisão global ou até só de um aspecto, uma revisão parcelar, pois estando o nosso Estatuto integrado num decreto-lei, e os decretos-lei são competência do Governo, e sendo esta matéria de negociação obrigatória, e eu lembro que a Assembleia da República não tem competências negociais, entenda a FENPROF que é aqui, no Ministério da Educação, no Governo e não no Parlamento, que uma eventual revisão do Estatuto da Carreira Docente deve ter lugar. Assim como todo e qualquer processo que implique a regulamentação ou a aplicação de aspectos do ECD. Uma coisa é, depois de negociarmos com o Governo, podermos recorrer à Assembleia da República para um eventual processo de apreciação parlamentar ou para fiscalizar, por exemplo, a constitucionalidade das normas ou a prática governativa. Outra coisa seria dirigirmos-nos ao Parlamento para fazer o que compete ser feito pelo Governo. Daí ter sido aqui, com a entrega de um abaixo-assinado e de uma proposta concreta, que queremos resolver o problema das vagas e não na Assembleia da República, por exemplo, com a entrega de uma petição para o qual tínhamos assinaturas suficientes, mais do dobro do que é necessário, com o número de cartão de cidadão devidamente registado, mas é aqui e não no Parlamento que o Estatuto pode ser revisto. Aliás, conhecendo nós
aquelas que foram as posições do PSD e do CDS no processo de recuperação do tempo de serviço, que colocavam como moeda de troca para essa recuperação o agravamento de alguns aspectos do ECD, um ainda pior regime de avaliação do desempenho dos professores, a entrada de mais constrangimentos à progressão dos professores e, no fim, sabemos nós, como o PSD e o CDS, com toda essa conversa, acabou por juntar os trapinhos com o PS para poderem, de facto, chumbar a recuperação do tempo de serviço, ou seja, dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. E, portanto, seria de uma enorme ingenuidade ou de uma grande irresponsabilidade pôr nas mãos desta maioria, do PS com o PSD e o CDS, decisões que passassem por rever o Estatuto da Carreira Docente. Mas se a eliminação das vagas só pode resultar de um processo de revisão do ECD, que é necessariamente prolongado, a solução do problema que hoje vivem milhares de professores e educadores deve e pode ser agora resolvido. Basta que o número de vagas, e é isso que vamos propor, seja igual ao número de professores que estão em condições de progredir. Esta é uma proposta que apresentamos para resolver de imediato o problema que está criado e que, mais uma vez, discrimina os professores do continente em relação aos professores das regiões autónomas. Lembro que, no caso dos Açores, não há escalões cuja progressão esteja sujeita a mecanismos de controle administrativo, leiam-se vagas, e no caso da Madeira, e portanto a nossa proposta não é original, pelo contrário acompanha o que já acontece neste país, no caso da Madeira, apesar de a progressão ao 5º e 7º escalões estar sujeita a vagas, sempre nestes 2 anos em que se aplicou, o número de vagas foi sempre igual ao número de professores em condições de progredir. E não se trata, em relação aos do continente, apenas uma questão de justiça ou de não discriminação em relação às regiões autónomas, mais uma. Não, é que está também em causa o respeito pelos professores e pelo seu trabalho. O respeito por aqueles que estão sempre com os seus alunos e que nunca abandonam aluno nenhum, criança nenhuma, mesmo quando os alunos parecem não ser a preocupação da tutela, como se viu com os computadores e como se vê a todo momento. Neste tempo tão complicado que vivemos, muitos professores mantiveram atividade presencial para não deixarem para trás, como gosta de dizer, mas não pratica o Ministro da Educação, para não deixarem para trás os alunos com necessidades educativas especiais, para não deixarem para trás as crianças que necessitam de manter uma resposta no âmbito da intervenção precoce, para não deixarem para trás as crianças e os jovens de risco. E apesar do Governo não ter honrado a palavra e ter desrespeitado a lei, no caso o Código de Trabalho, os professores muniram-se dos instrumentos indispensáveis e garantiram o contacto com os alunos por meios telemáticos, bem como com as respectivas famílias. Os professores agiram assim, agora, não como exceção, agiram assim, agora, porque não sabem fazer de outra maneira. Não são capazes de prejudicar os seus alunos. E sempre, com ou sem pandemia, os professores estão na linha da frente da educação, do ensino e da formação das crianças e dos jovens, sem hiatos, sem apagões e sempre com grande responsabilidade de não deixar ninguém para trás. Como reconhece o Governo, colegas, como reconhece o Governo este empenho, esta dedicação, este profissionalismo e este sentido de responsabilidade? É claro que não reconhece. Não reconhece e por isso teima em impedir milhares de professores de progredir. Teima em não contar todo o tempo de serviço que foi cumprido no exercício da profissão. Teima em manter elevados níveis de precariedade laboral. Teima em não acabar com os abusos e as ilegalidades que continuam a provocar fortes cargas de trabalho, o chamado sobretrabalho, muito para além dos limites que a lei estabelece. Teima o Governo em deixar envelhecer uma profissão que deveria apostar na juventude para preparar a escola do futuro. Teima em tornar cada vez menos atrativa uma profissão em que começam a escassear os recursos
devidamente qualificados, assistindo-se já hoje à chegada de gente às escolas que se quer aproveitar da falta de professores para entrar escolas dentro, como acontece com a filial portuguesa da organização norte-americana Teach for All, a quem o Ministério da Educação parece estar a levar ao colinho. Em suma, temos um Ministério, isso é que é verdade, que teima em deixar os professores para trás. Na proposta que entregamos hoje, aqui no Ministério, que é uma proposta que, nos termos da lei, sendo fundamentada, dá lugar a um processo negocial obrigatoriamente a ser desenvolvido, consta ainda não só o número de vagas igual ao de candidatos, mas consta ainda a recuperação do tempo de serviço que os professores que foram impedidos de progredir estão agora também impedidos de recuperar. Os meros 2 anos, 9 meses e 18 dias. Sim, porque em relação a estes docentes, que no final de 2020, em dezembro passado, já eram 2021 professores e educadores, o que representou um aumento de quase 280% só em 2 anos, de professores impedidos de progredir, dos quais 577 professores estão retidos pelo 2º ano consecutivo. Mas a estes professores, o Ministério da Educação tem uma prática de roubo reiterado e acumulado. Roubou os 6 anos, 6 meses e 23 dias que não foram contados até hoje para nenhum professor, apesar de cumpridos. Roubou os anos de serviço perdidos na transição entre estruturas diferentes da carreira, o que também torna estes professores vítimas da ultrapassagem por colegas com menos tempo de serviço. Roubou o tempo de serviço que os professores tiveram de usar na graduação, na lista ordenada para acesso às vagas, o que significa que são os únicos que nem os 2 anos, 9 meses e 18 dias podem recuperar. Roubou os meses, alguns praticamente um ano de serviço, em que estão a aguardar a publicação do espaço de vagas, criando novas subversões da própria relação entre professores. Há colegas que reuniram os requisitos em dezembro, mas há colegas que reuniram os requisitos em janeiro. E quando vierem as vagas é como se fosse tudo igual. Portanto, rouba quase mais um ano de serviço aos colegas. Mas não fica por aqui. É que rouba também os anos que os professores ficam retidos a aguardar vaga para poderem progredir. Num país democrático isso dava prisão, estou convencido. Em suma, este regime de vagas para progredir a 2 escalões da carreira destrói toda e qualquer possibilidade de carreira, não só docente, mas decente, para milhares de professores que desta forma veem a sua perspectiva de carreira absolutamente destruída. E colegas, só há uma forma de também nós destruirmos alguma coisa, neste caso o regime de vagas: lutar contra ele e apresentar propostas que permitam criar uma alternativa. Será uma luta difícil, sem dúvida, mas é uma luta em que todos nos temos de envolver e empenhar. Uma luta que não é apenas de quem está no 4º e no 6º escalão, ou em escalões abaixo e que, portanto, ainda lá chegam, mas de todos os professores, estejam em que escalão estiverem, pois estamos a falar de um mecanismo que perverte e destrói uma carreira que é de todos os docentes. Eu lembro que foi decisivo para acabar com, por exemplo, a divisão da carreira, que muitos colegas que já estavam na chamada categoria de titulares tivessem estado na luta para acabar com essa divisão. E foi assim, unindo todos os professores, que destruímos os mecanismos que antecederam este regime de vagas e que impediam a progressão na carreira, porque isto não é uma originalidade, esta é uma recuperação de outra forma, de um processo ou de um mecanismo que impedia a progressão. Em 1989 foi a candidatura ao 8º escalão, criada por Roberto Carneiro e Cavaco Silva, na altura, que ruiu ao fim de 6 anos, não é o Cavaco Silva, é a candidatura ao 8º escalão,
que ruiu ao fim de 6 anos de muita e forte luta dos professores. Em 2007, foi a divisão da carreira imposta por Lourdes Rodrigues e José Sócrates que caiu 3 anos depois, de novo na sequência da luta dos professores. Temos agora o regime de vagas, que apesar de não ter sido criado por Brandão Rodrigues, foi ele quem pela primeira vez o aplicou. Entramos no 3º ano de vigência deste regime, pelo que, parece-me, está na hora de lhe darmos um forte combate e de o derrubarmos com luta. Já agora, uma luta que junta o combate às vagas na produção, há do combate contra a precariedade, há a luta por uma aposentação justa e também há a luta por horários de trabalho sem abusos e ilegalidades. E já agora, que junte esta luta à luta por um regime de avaliação do desempenho formativo, limpo de injustiças e arbitrariedades que, como nós temos conseguido ver, rebentam um pouco por todo o lado. Dizer que em todos os sindicatos da FENPROF nós temos tido, neste período de confinamento, muito atendimento online, às vezes quando é preciso presencial, e o aspecto que hoje leva mais de metade dos professores que recorrem ao sindicato são precisamente as arbitrariedades, as injustiças e as maldades que em muitas escolas, muitos diretores estão a fazer aos professores através do regime de avaliação do desempenho, que também temos que conseguir alterar. É esta luta, colega, que nós não podemos adiar por muito mais tempo e que, como fazemos hoje, observando sempre os cuidados que a situação epidemiológica impõe e já agora, tendo os cuidados que o Ministério da Educação não quis ter nas escolas de distanciamento, de higienização e tudo isso, é respeitando esses cuidados que nós, e que os respeitamos até porque a vida é, de certo, para todos nós um bem precioso e todos nós temos experiências de família ou de amigos próximos que passaram pela Covid e pela situação que nós conhecemos e, portanto, quem somos nós para aliviar na segurança? Mas não aliviamos na segurança, mas também não podemos aliviar na luta, colegas, e temos de trazer essa luta para a rua. Eu sei que gostaria ali o Ministério da Educação e alguns artistas que por aí vão, que a luta dos professores fosse umas tecladelas à noite ali no computador, umas bocas no Facebook, umas coisas assim engraçadas, umas com mais piadas, outras mais idiotas, mas enfim, uma troca de bocas da internet. Da nossa parte, e sem desvalorizar tudo aquilo que possamos fazer através das redes sociais, há uma coisa que não temos dúvida nenhuma. Tal como o ensino presencial não é substituído pelo ensino à distância, a luta dos professores na rua não é substituída por umas bocas nas redes sociais. Disso que fique claro para todos, porque a rua é o espaço privilegiado da nossa luta. Não podem o Ministério da Educação e o Governo esconderem-se atrás do novo coronavírus para impunemente levarem por diante políticas que ferem a escola pública e que desvalorizam os seus profissionais. A FENPROF não vai pactuar com isso e exorta os professores a defenderem os seus direitos e podem fazê-lo também com a legitimidade de quem, em tanto tempo tão difícil, e já lá vai um ano, cumpriu sempre zelosamente os seus deveres de forma absolutamente irrepreensível. A última nota que deixo é simples e é clara. Podem os professores, os colegas que estão retidos no 4º e 6º escalões, como todos os outros que vivem outros problemas na profissão, continuar a contar com a sua mais importante e representativa organização sindical, que dá pelo nome de Federação Nacional dos Professores. Vivam os professores e viva a FENPROF!